coordenar essa mesa, cumprimentar, né, o título tão bonito que eu achei do evento, merecidíssimo, né? O Saramago merece tudo e muito mais, mas essa clarabóia que ilumina tem tanto a ver com a lucidez dele, né? E essa mesa é a mesa que vai abordar essa questão. Então, eu vou apresentar, é uma honra também coordenar a mesa desses colegas, que eu admiro muito, professor Silvio Renato Jorge, professor da UF, trouxe aqui todo o histórico, né, de literatura portuguesa e africanas e trabalha no programa de pós-graduação em estudos comparados de literatura de língua portuguesa. Ele fez o pós-doutoramento na USP, né, em estudos comparados, com Bolsa Catos. É professor associado da Fluminense, atuou 2 vezes como coordenador do programa de pós-graduação em estudos de literatura, em 2018 a 2022 e 2010 a 2014. É membro do Conselho Universitário, coordenador adjunto da área de Letras e Linguística da CAPES, de maio de 16 a 18. E agora faz parte do comitê do CNPq. Trabalha principalmente nos temas de pós-colonialismo, fronteiras, deslocamentos, identidade cultural, narrativa contemporânea em língua portuguesa. Foi também presidente da ANPOL. A pesquisa dele, né, na ANPOL foi de 2010 a 2012, presidiu a Abraplip, foi representante da CAPES, do CNPq e trabalha, né, como colaborador, professor colaborador no doutorado de Patrimônios de Influência Portuguesa em Coimbra. Então, é uma trajetória bastante significativa. Vou passar a palavra a ele, depois eu apresento a colega Vanessa, que é da UFRJ, das africanas. Eu tenho a honra de ter sido orientadora. Então, com a palavra, Silvio. Bom dia a todos. Com muita alegria que eu retorno aqui ao Real Gabinete. Não é a primeira vez que eu venho ao Real Gabinete depois da pandemia que nós vivemos, né? Já estive aqui no ano passado, se não me engano, conversando com alguns colegas, não uma atividade profissional, mas uma atividade de amizade. E apesar, ou mesmo por conta de toda essa beleza que nós sempre identificamos aqui no Real Gabinete quando entramos, lembro do Carlos Reis falando disso de ontem, né? A memória do Real Gabinete sempre me traz uma memória de muito afeto, por conta do trabalho muito bonito que é desenvolvido aqui, sobretudo pela professora Gilda Santos, com a colaboração da minha amiga Ida, com a colaboração de inúmeros colegas de outras instituições também, que estão sempre presentes e fazendo do Real Gabinete não uma biblioteca, mais uma bela biblioteca, que efetivamente o é, mas efetivamente como um centro de cultura que divulga a cultura portuguesa, que divulga as relações luso-brasileiras, que divulga toda a literatura produzida nos países que falam oficialmente a língua portuguesa, né? Deixo aqui o meu carinho expresso para a Gilda Santos, né? Eu tenho uma lista, vou falar um pouquinho antes de começar, que meu texto não está tão longo assim. Eu tenho uma lista grande de afetos na UFRJ, a Carmen esqueceu de dizer que eu fui doutorado pela UFRJ, e eu acho importante dizer que muito disso, que é uma carreira construída com muito suor, se deve ao exemplo que eu tive dos professores que lá estavam, que foram meus professores, né? Tenho sempre no coração aqueles que estiveram em sala de aula comigo. É claro que é importante citar Simone Monteiro, minha orientadora de mestrado e doutorado, Margarida Alves Ferreira, Eunice Gardinelli, Jorge Fernandes da Silveira, mas também é muito importante citar Gilda Santos, que foi minha professora por 2 vezes, e tenho sempre um imenso reconhecimento por todo o apoio que ela me deu para chegar onde eu cheguei, né? É importante que se diga isso e acho importante que as novas gerações saibam disso. Ninguém se constrói como pesquisador sozinho, né? Nossa atividade de leitura, de estudo, de divulgação, de participação em eventos é sempre algo que surge coletivamente e nesse sentido, assim, tem que dizer que Gilda foi uma mão
mais do que isso em tudo que eu fiz, né? E deixo aqui o meu carinho eterno para todas as pessoas que foram e são importantes na minha vida, como a Carla, que está aqui do lado, que não chegou a ser minha professora, mas foi minha colega de trabalho, no primeiro lugar que eu trabalhei, e é efetivamente uma professora por tudo aquilo que ela representa, os estudos de africanos, né? Então, agradeço ao Real Gabinete o convite, agradeço ao Real Gabinete as inúmeras vezes em que eu pude pesquisar dentro dessa biblioteca maravilhosa, né? E lembro, mais uma vez, com saudade, o tempo que aqui estive, quando era possível, trabalhando como pesquisador. Bem, o texto que eu vou apresentar se intitula Notas para Pensar a Presença Ibérica na obra de José Saramago. É a continuação de um trabalho que eu fiz para apresentar em Barcelona no início do ano, na homenagem ao 100 anos de Saramago, que foi feito pela Cátedra José Saramago da Universidade Autônoma de Barcelona. E é um trabalho em processo, ainda tem de ser amadurecido, né? Mas são tantas as festividades em torno de Saramago que eu espero que até o final do ano isso aqui já tenha amadurecido o suficiente e crescido o suficiente para se transformar num artigo a ser publicado. Então vamos nós. Em artigo recentemente publicado com o título de José Saramago, Transiberista, Antônio Saez Delgado indica José Saramago é, portanto, não apenas um dos nomes incontornáveis quando falamos de iberismo, como provavelmente o último iberista. Mas poderíamos interrogar-nos, e julgo que com toda a pertinência, o último iberista de que iberismo? Ou de qual iberismo? Diante das diversas e distintas acepções tomadas pelo termo, ao menos nos últimos 2 séculos, sabemos ser acertada a interrogação proposta por Delgado, sobretudo a considerarmos que frequentemente o autor português tem sido associado apenas à esfera do iberismo cultural, quando nos parece que de modo efetivo, como já o disse o pesquisador da Universidade de Évora, ao seguirmos aquilo que por ele foi dito em entrevistas e opiniões dispersas, ocuparia também, e de forma enfática, uma esfera política e, acrescento eu, social. Ao ler Saramago, é necessário ter sempre em conta a perspectiva política e humanista, com que reflete acerca do homem e dos sentidos da existência. Perspectiva essa que, não sendo partidária, em seu sentido mais redutor, é sempre aberta a se posicionar diante do mundo mediante um olhar inquiridor e politicamente centrado. A ideia de um transiberismo, como apresentada por ele, busca colocar em diálogo os diversos nacionalismos presentes na península, aproximando-nos ainda dos demais povos falantes do português e do espanhol, que um dia estiveram sufocados por sua condição colonial. Se de um lado apresenta uma interface com o que dizia Fernando Pessoa em seu texto Problema Ibérico, o qual já destacava não apenas a presença árabe na formação cultural da península, como também enfatizava as especificidades das culturas catalã e galega, por outro lado, em muito ultrapassa, ao tentar escapar a certo discurso imperialista, colonialista, ainda presente, mesmo que de forma residual, no autor de Orfeu, que se materializava, sobretudo, em uma concepção datada de conceitos como civilização e unidade espiritual. Os termos estão no texto de Fernando Pessoa. No prólogo que escreve para o livro sobre o iberismo e outros escritos de literatura portuguesa, de César Antônio Molino, intitulado Mi Iberismo, Saramago, recorrendo a termos como constelação e encontro, aponta para a estreita ligação existente entre os povos ibéricos e entre estes e os por ele chamados de povos do ultramar, sem contudo propor uma relação de dependência, buscando fugir à matriz econômica e à força do capital que tem norteado as relações entre o norte e o sul global. Constrói assim, em suas breves palavras, pois se trata de um prólogo de poucas páginas, se não me engano são 2 ou 3, um enlace outro, que percebe as possibilidades de aproximações culturais menos redutoras ou singularizantes, que considerem o conhecimento mútuo e novas esferas de circulação. O conceito de transiberismo é, portanto, como apresentado por ele, um movimento que procura aproximar de forma independente povos distintos, autônomos,
que possuem lastros culturais possíveis de interlocução, claro, fugindo a princípios homogeneizadores tão presentes quando pensamos as relações políticas e econômicas que têm procurado moldar o mundo nas últimas décadas. Como bem disse Eduardo Said, isso está longe de ser uma tarefa fácil. Dois pontos. O intelectual encontra-se sempre entre a solidão e o alinhamento. E a gente sabe que Saramago nunca foi um escritor alinhado, né? Sendo um intelectual que sempre recusou o alinhamento com os poderes estabelecidos e pelo que dele conhecemos, não temeu enfrentar a discordância. Coube a Saramago a aparente solidão de alguém que questionou a eficiência de um caminho europeu para Portugal, na década de 80, um caminho, entretanto, que com o tempo, a cada passo, se mostra mais complexo e imprevisível. Como disse o próprio escritor, e cito Saramago, vieram, repito, para me ensinar que tais visões eram anacronicamente curtas, que se eu quisesse ser um homem do meu tempo, eu teria que continuar a jurar pela Europa, mesmo que eu não soubesse exatamente, nem eu, nem eles, que a Europa é aquela que parece nos amar tão bem. Resumindo, ser ibérico era equivalente, ou equivale, a beirar perigosamente a traição. Ser europeu representa o toque final da perfeição e o amplo caminho para a felicidade eterna. Não é pretensão desta comunicação, tendo como base tais considerações, apenas estabelecer um elenco das personagens que, povoando os romances do escritor português, são nos apresentadas como galegas ou espanholas, por exemplo, como podemos encontrar na Jangada de Pedra, no ano da morte de Ricardo Reis, ou mesmo nas Pequenas Memórias, mas esboçar um processo de compreensão que nos ajude a situar o modo como o autor refletiu sobre o espaço comum ibérico e sobre o necessário trânsito oceânico para compor perspectivas de diálogos futuros. Sempre me pareceu ser um projeto muito claro da parte da obra de Saramago, sobretudo daqueles romances inseridos em seu momento inicial, estabelecer uma reflexão crítica acerca do Estado Novo, não propriamente em termos daquilo que ele representou como um momento histórico, mesmo que sua atenção também se volte para isto, mas em termos da constituição de princípios e traços socioculturais que, arraigando-se em tal período em virtude do próprio esforço empreendido pela máquina ideológica do Estado, poderiam permanecer, se é que efetivamente não permaneceram, para além dos anos em que a sombra da velha senhora ocupou o centro do poder instituído. Seu olhar, seguindo por este caminho, sondou os elementos mais virulentos que acompanharam a sociedade portuguesa de então, como a censura e a tortura física aos opositores do regime, a mão de ferro com luva de pelica, como é dito nas Pequenas Memórias, enfrentando, todavia, de modo mais marcante, outros princípios capazes de se imiscuírem no caldo da cultura de forma bastante persistente, de modo a permanecerem a religiosidade tacanha, a concepção fechada e idealizada da história nacional, ou mesmo certa percepção identitária que mascara o diverso para centrar-se no conceito enganoso de unidade. Dessa forma, seria interessante tentar perceber o quanto a proposta de transiberismo convocada pelo autor a partir da Jangada de Pedra possui um sentido dúplice. Por um lado, como já apontamos antes, problematiza a entrada de Portugal e Espanha em um grupo que parece a eles destinar um lugar secundário nos processos ativos de determinação econômica e que, em termos culturais, parece desconhecê-los. Por outro, aprofunda a investigação dos tais princípios persistentes nessas sociedades que assinalariam toda uma problemática derivada de um processo histórico talvez ainda mais longo, preso ao imaginário colonial e que, sendo entendido como elemento de base na constituição de tal imaginário, seria aquele que permitiria a Portugal ver-se como parte integrante de uma almejada cena europeia, ou seja, instituir-se novamente como centro no jogo de poderes que há tanto tempo o deslocou para a margem da mesa de negociações. Para dar conta do primeiro sentido, seria importante lembrar o que nos disse o próprio escritor, no texto intitulado Meditação sobre uma Jangada, no qual afirma, e cito Saramago: suponho que estamos vivendo o tempo
em que a Europa deveria apresentar a juízo o balanço da sua gestão. Se não pretende prolongar, com requinte de processos que os modernos meios de comunicação de massa permitem, o seu pecado ou vício maior, que é a existência de duas Europas, a central e a periférica, mas o consequente lastro histórico de injustiças, discriminações e ressentimentos. Já não falo das guerras, das invasões, dos genocídios, das eliminações seletivas, falo sim da ofensa grosseira que é, além dessa espécie de deformação congênita denominada eurocentrismo, aquele outro comportamento aberrante que consiste em ser a Europa, por assim dizer, eurocêntrica em relação a si mesma. Pensando a Europa a partir da esfera econômica, mas não apenas, Saramago destaca o lastro histórico de injustiça, discriminações e ressentimentos para enfatizar a forma como o centro do continente eurocêntrico, desculpem o jogo rasteiro e óbvio de palavras, né? Centro do eurocêntrico, se relaciona com sua incompreendida margem sul, latina e empobrecida, consumidora de certa modernidade que nem sempre chega a produzir. Ao comentar este mesmo fragmento em texto de 2016, Bogart Baltruche, vocês terão o prazer de ouvir hoje à tarde, nos lembra que, cito Bogart, nos 30 anos que Portugal e Espanha estão agora na CE e na UE, nivelaram-se muitas diferenças econômicas e administrativas, mas também culturais. A visibilidade e o conhecimento das culturas ibéricas nas grandes potências europeias e na UE em geral tem certamente aumentado, mas também presenciamos uma crescente desconfiança dos países do centro-norte em relação aos países do sul, frequentemente acusados de serem demasiado corruptos, dispendiosos e preguiçosos. Se suas palavras ponderam sobre o discurso do escritor, modalizando a acidez nele presente em virtude da atualização do panorama analisado, não deixam, contudo, de levar em conta a permanente complexidade de relações políticas e culturais que atravessam a vivência coletiva do que seria a encantada comunidade, encantada entre aspas. Nunca é demais lembrar o quanto o enlace comunitário é por ele mesmo conceitualmente excludente, trabalhando por apagar diferenças e especificidades, por imunizar o mesmo do outro. E já aqui parece-me interessante migrar para uma discussão acerca do segundo sentido que poderia nos aventar para o transiberismo saramaguiano, que é o de colocar em discussão os princípios que por muitos anos formularam um modelo de identidade portuguesa refratário aos demais povos peninsulares, ensimismado em sua própria singularidade, só, orgulhosamente só, no concerto das nações. Vocês sabem que eu estou fazendo uma referência a Salazar, né? A chave que aqui me motiva é notar que o deslocamento da península para o sul do Atlântico coloca em questão, com todas as ambiguidades que poderíamos aí ler, ou seja, ocupando um espaço ambíguo em que se nega ao mesmo tempo que se afirma, a singularidade de um percurso histórico e cultural que, ao fim, sempre esteve empreñado por uma forte interlocução com outros povos, sejam aqueles imediatamente fronteiriços, sejam aqueles que, distantes, para além do oceano, aí também devem ser contados. E por que falo em ambiguidade? Porque ainda me restam dúvidas se a alegoria da península a romper o mar efetivamente consegue ultrapassar ou se contrapor, se for o caso, a ideia da singularidade lusitana na forma como pensada pelo Estado Novo, ancorada que estava na ideia de um povo navegador por excelência. Se tem forças para pôr em causa o forte imaginário luso-tropicalista, com o qual, ao se apropriar do pensamento freiriano, o regime tentou forjar sua face a partir dos anos 50 do século XX. Em resumo, até que ponto a alegoria da jangada substancialmente consegue virar este jogo ideológico profundo, constantemente reavivado pela força de vozes conservadoras que pretendem mascarar como diálogo aquilo que sempre se pretendeu como um monólogo. Claro está que minha indagação não se dirige àquilo que seria o projeto transidérico de Saramago, na forma como ele ardorosamente o defendeu, sobretudo em seus textos de intervenção,
como tentei destacar, convocando o diálogo com Saiz Delgado e Baltrus, por exemplo. Não se dirige mesmo à própria configuração de um romance que metonimicamente espelha a viagem peninsular na viagem de suas personagens, homens e mulheres que descobrem a si mesmo e aos outros enquanto circulam por territórios e paisagens diversas no largo mapa daquilo que no texto passou a ser ilha, da secura de Órcia a Lisboa, das margens do Mondego a Galiza. Dirige-se, talvez, à tentativa de saber se tal projeto ainda encontra forças hoje, mais de 30 anos depois de seu esboço, para efetivamente gerar uma nova compreensão para as dinâmicas socioculturais que forçosamente decorrerão da ressaca colonial ibérica e, por que não dizer já agora, europeia. Será capaz de acolher em suas matrizes aquilo que hoje é a força de uma Lisboa negra, que, diga-se de passagem, sempre existiu, cada vez mais presente em evidência na música, na literatura e em múltiplas formas de arte? Uma Espanha que se depara a cada ano com maior presença, ao menos lá na cidade, da região de Barcelona, de uma população latino-americana, venezuelanos, equatorianos, em fuga da pobreza ou em busca de melhores condições de vida? Gostaria, todavia, de terminar essa intervenção com uma perspectiva positiva. Eu já falei disso, de coisas trágicas demais. Reiterando minha crença na força do pensamento social que sempre pude ler nos textos de José Saramago, autor que tive o prazer de conhecer ainda bastante jovem, no caso, eu jovem, ainda estudante, nos bancos da Faculdade de Letras da UFRJ, e ele um autor desconhecido para a Academia Sueca, e para tanto convoco as palavras de Gerardo Pisaredio em seu artigo Um Republicanismo Transidérico, que nos animam a confiar ao indicar que as possibilidades do transiberismo são hoje imensas e que ele, e aí cito, na verdade eu traduzo para o português, na verdade, poderia ser não apenas um antídoto efetivo para o internacional neofascista que os Bolsonaros, os Trumps ou o Abascal do dia sonham. Também poderia contribuir para a construção de uma nova ordem global menos imperial, menos colonial, mais policêntrica e mais republicana no auge dos tempos. Muito obrigado. Depois dessa bela comunicação, bastante lúcida, eu acho que fica melhor deixar as perguntas para depois, e vou passar a apresentar a colega Vanessa Ribeiro Teixeira, professora da UFRJ de Literaturas Africanas, atualmente chefe do setor de africanas. Ela possui graduação em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado também, o doutorado em letras vernáculas também, tem experiência principalmente em literaturas africanas, atuando nos seguintes temas: crítica literária, relações entre literatura e história, romance contemporâneo em língua portuguesa, literaturas portuguesas e africanas de língua portuguesa. Em 2014, terminou o pós-doutorado com um projeto em torno da obra do escritor moçambicano Ungolani Bacacosa, com apoio da CAPES FAPERJ. Então, eu passo a palavra à Vanessa, que no mestrado e no doutorado fez a dissertação e a tese, tanto em africanas, pegando o Pepetela, quanto em literatura portuguesa, estudando obras do Saramago. A palavra à Vanessa. Bom dia, gente. Melhor? Bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Assim como o Silvio, um pouquinho depois do Silvio, também tem uma frequência, cresci academicamente também
nesses corredores, nesse salão do Real Gabinete, nos corredores da Faculdade de Letras. E estou aqui porque a Gilda não me deixa, né? Ela simplesmente, a gente estabeleceu uma relação agridoce, de muito afeto, e ela não me deixa. Vanessa, tem 100 anos de Saramago, você tem, que legal, estarei lá. Estarás mesmo. Inventa um negócio, porque eu lembro que a sua tese... Caramba, Gilda. Né? Depois da dissertação e da tese, confesso que fui me afastando um bocadinho de Saramago, mas foi bom voltar, né? Voltei à tese para recortar alguma coisa, e quando vi o título da mesa, eu fiquei, mas o que não há de lucidez em Saramago, né? Como recortar algo para pensar lucidez e pensar onde não há. Então, agradeço muito pelo convite. Além disso, a Gilda sempre me coloca em mesas muito confortáveis, né? Silvio, grande amigo, e Carmen Tindó, né? Quando ela não fala, eu digo, minha colega. Às vezes eu não gosto que a Carmen me chame de colega, não. Qualquer um pode chamar, mas a Carmen eu não gosto, não. Minha eterna orientadora de iniciação científica, mestrado, doutorado e supervisora de pós-doutorado. E Gilda, que sempre foi um modelo de professora para mim, né? Há pouco tempo, nesses papinhos de Facebook, e perguntava que professor mudou sua vida e tudo mais, a Gilda estava lá na lista. E ao que parece, ela foi pega de surpresa, assim, agradeceu como se tivesse sido pega de surpresa. É um horizonte, um dia serei professora como Gilda Santos. Não deu certo ainda, gente. Já passei dos 40, ainda não deu certo. Mas um dia eu chego lá. A gente não consegue se organizar. Pois é. Essa minha fala tem a ver com um recorte da tese, uma leitura que eu faço, fiz lá atrás sobre alegorias dos sentidos como um processo de reconfiguração da história na Gloriosa Família, do Pepe Tela, e no Memorial do Convento do Saramago, e aqui no recorte do recorte trouxe Blimunda Sete Luas, qual é o sentido que ela desperta e a alegoria. Mas eu queria dedicar o texto à futura professora emérita da UFRJ, minha querida Carmen Tindó, que de vez em quando, muitas vezes ao longo desse nosso longo casamento, conseguiu me ver por dentro, às vezes. Então, por isso. Vou pedir licença aqui, meu texto é mais curto que o do Silvio, então dá tempo de eu soltar um videozinho. Eu trouxe uma outra pessoa para conversar com a gente. É uma entrevista, um trechinho de uma entrevista do Eduardo Glissant, e que vai abrir um pouco as cortinas aqui porque eu quero trabalhar. Il y a 40 ans, à Mexico, dans une conférence avec Octavio Paz, j'avais dit « Je réclame le droit à l'opacité ». Il y a une injustice fondamentale à ce que la projection de la transparence des pensées occidentales se répande sur le monde entier. Mais pourquoi devons-nous estimer les gens au barème, selon le barème de la transparence des idées qui a été proposé par l'Occident? Je comprends ceci, je comprends cela, je comprends ceci, je comprends la rationalité. Et je dis, mais quelqu'un a le droit d'être opaque à mes yeux. Ça ne va pas m'empêcher de l'aimer, de travailler avec la personne, de la fréquenter, etc. Et le raciste, c'est celui qui refuse ce qu'il ne comprend pas.
je peux accepter ce que je ne comprends pas. Et l'opacité, c'est un droit que nous devons avoir. Et toute la salle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette barbarie? Alors, quoi, on ne comprend plus. Il faut comprendre. Si on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et je vous assure que 20 ans après, ou 30 ans après, dans la même salle, dans la même ville, il y a eu une réunion, une conférence, et tout à fait plaisamment, j'ai rappelé ce que j'avais dit 20 ans avant ou 30 ans avant, et tous les gens dans la salle ont dit « Ah non, il faut réclamer à l'ONU le droit à l'opacité. » Pourquoi? Parce que les gens avaient fini par comprendre que c'était une barbarie. La barbarie, c'était justement d'imposer à l'autre sa propre transparence. Et moi, je dis toujours aux psychiatres, aux psychanalystes, si je n'accepte pas ma propre opacité pour moi-même, effectivement, je me défais. Mais je peux accepter ma propre opacité. Dire, je sais pas pourquoi, je déteste cette personne ou j'aime cette personne, mais je l'aime. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune qualité, il n'y a aucune... Mais je sais. Est-ce qu'on sait pourquoi on déteste le chou-fleur ou le... Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on comprend pourquoi on déteste le... Moi, je déteste cette plante verte, là, un petit légume vert, là, le brocoli. Tout le monde aime le brocoli. Je déteste le brocoli. Mais est-ce que je sais pourquoi? Pas du tout. J'accepte mon opacité sur ce plan-là. Pourquoi je ne l'accepterais pas sur d'autres plans? Et pourquoi je n'accepterais pas l'opacité de l'autre? Pourquoi je dois obligatoirement comprendre l'autre pour vivre à côté de lui, travailler avec lui, etc. C'est absolument... Et c'est une des lois de la relation. Parce que dans la relation, les éléments ne se confondent pas comme ça, ne se perdent pas comme ça. Chaque élément peut garder son, je ne dirais pas seulement son autonomie, mais son essentialité, n'est-ce pas, tout en s'accommodant des essentialités et des différences des autres. Eh bien, en 30 ans, les gens avaient compris ça. Então, convidei esse senhor para pensar que o respeito à diferença é importante, mas tem algo que é irredutível, inamalgamável, digamos assim. E que eu acho que muitas personagens de Saramago, muito do pensamento do Saramago tem a ver com respeito a isso. O compreender no sentido de destrinchar o outro, né? Só assim consigo aceitá-lo, não parece ser exatamente do horizonte dessa produção, pelo menos da produção saramaguiana que eu acompanho. E aí, o título é Blimunda Sete Luas, Lucidez na Opacidade. Lucidez, qualidade ou estado de lúcido,
luminância emitida por um corpo, brilho, claridade, faculdade de quem expressa suas ideias com clareza, 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 tanta luz que às vezes cega, luz que fere e condena existências que demandam o direito à opacidade, existir aquém e além da compreensão do outro, ainda é existir. Dentre tantos personagens saramaguianos que veem sem pretender compreender, no sentido de classificar tudo o que está em volta, sem insistir em jogar uma clareza tirana e insidiosa sobre tudo, tantas mulheres. Né? Lembra aqui da Maria Guavaira, lembrando que Jangada de Pedra foi objeto da minha dissertação. Então eu chego a Saramago pela primeira vez através de Jangada de Pedra, então fiquei emocionada aqui. Então Maria Guavaira, a mulher do médico de Ensaio sobre a Cegueira, entre outras. Dentre tantas mulheres, destaco Blimunda Sete Luas, do celebrado Memorial do Convento. Em sua peregrinação, essa mulher extraordinária revela a insurgência persistente de uma realidade marginalizada, mostrando que a figura feminina tem primazia nesse exercício de escrever uma história diferente, como a sinalizar para o fato de que esses olhos que veem além são os olhos necessários para a construção de uma realidade sedimentada no terreno dos possíveis. É durante o primeiro auto de fé, narrado no romance, que o nome de Blimunda e a sua singular capacidade são mencionados pela primeira vez. Em meio aos castigos impostos aos supliciados em praça pública, a voz do narrador se ausenta, por instante, a fim de conceder o direito de, em seu próprio nome, uma mãe aflita ser reconhecida pela filha. Sebastiana Maria de Jesus, condenada ao degredo para Angola, depois de uma angustiada busca, distingue finalmente Blimunda na multidão. Cito: enfim o peito me deu sinal, gemeu profundamente o coração. Vou ver Blimunda, vou vê-la. Ali está, Blimunda, 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 filha minha, e já me viu. E não pode falar, tem de fingir que não me conhece ou me despreza. Mãe feiticeira e marrana, ainda que apenas um quarto, já me viu. E ao lado dela está o padre Bartolomeu Lourenço. Não fales, Blimunda, olha só, olha com esses teus olhos que tudo são capazes de ver. Na fala da sentenciada, a recorrência do verbo ver. A relação entre essa mulher e sua filha é marcadamente condicionada pelas potencialidades da visão, pois seus olhos são o lugar do diálogo e do afeto. Nessa busca aflita e breve, Sebastiana Maria de Jesus identifica o dom singular de Blimunda, aquela cujos olhos tudo são capazes de ver. É durante o auto de fé também que somos informados sobre a ligação de Blimunda entre Blimunda e o padre Bartolomeu Lourenço. Além disso, é este o primeiro momento em que as personagens amantes, Blimunda e Baltazar, se aproximam. Na última cena que Sebastiana poderá ver, estão reunidas as três peças principais do romance, Bartolomeu, Baltazar e Blimunda, formando a tríade que se concentrará na construção da passarola, a representação alegórica da possibilidade de existência de uma realidade outra, não transparente, dentro de um mundo previsível e cheio de certezas, cruéis certezas. Atentemos para o fato de que Blimunda Sete Luas, essa figura de olhar extraordinário, nos é apresentada justamente no momento em que tudo que se pode ver e que todos veem é um verdadeiro martírio para os olhos. Ver não é sinônimo de olhar, mas é um ato que condiciona o olhar à possibilidade de adquirir conhecimento. Entretanto, sabemos que os condenados dos autos de fé são, em sua maioria, castigados por conhecerem algo que as leis do tempo e do lugar desconhecem, ou ainda por revelarem a possibilidade de diferentes formas de existir, colocadas à margem da autoridade da verdade única, ou, e talvez principalmente, por serem constituídos por verdades que o status quo não compreende e que, por isso, segrega e destrói com a luz do fogo inquisidor. Evocamos, então, nosso convidado Eduardo Glissant,
e o seu clamor pelo direito à opacidade. Cito, e aqui eu estou citando um textinho do Glissant chamado Para a Opacidade ou Pela Opacidade, que foi publicado no Poética da Relação. Diz o Glissant: se examinarmos o processo da compreensão dos seres e das ideias sob a perspectiva do pensamento ocidental, encontraremos em seu princípio a exigência por essa transparência. Para poder te compreender e, portanto, te aceitar, devo reduzir sua densidade a essa escala ideal que me fornece fundamentos para comparações e talvez para julgamentos. Preciso reduzir. Dentro desse quadro, Blimunda, aquela que tudo pode ver, é apresentada durante o espetáculo do Auto de Fé como a representante de um conhecimento diferenciado que ultrapassa a esfera do senso comum e que, por conta disso, será a chave para inaugurar o novo. Blimunda pode olhar por dentro das pessoas, só para citar como ela traduz o seu dom, ou a sua maldição. Cito: vejo o que está dentro dos corpos e às vezes o que está no interior da terra. Vejo o que está por baixo da pele e às vezes mesmo por baixo das roupas, mas só vejo quando estou em jejum. Perco o dom quando muda o quarto da lua, mas volta logo a seguir. Quem me dera não tivesse. Essa visão é sem dúvida extraordinária, mas na verdade, como ela mesma explica, é uma forma de ver o que está no mundo tangível, mas é invisível para o comum dos olhos. Não se trata, portanto, de adivinhação ou profecia. Se ela transcende a realidade aparente ao ver além e ver por dentro, não ultrapassa, por outro lado, a dimensão da realidade imanente. Para Baltazar Sete Sóis, os olhos de Blimunda, cito, às vezes tornam-se negros, noturnos ou brancos brilhantes como um lascado carvão de pedra. Além da possibilidade de defini-los, os olhos de sua amada são caracterizados pelo intrigante contraste entre luz e sombra. Lembremos aqui que a opacidade não é a ausência de luz, mas a ausência de transparência. E que, genericamente, um elemento é considerado opaco quando não permite a passagem de luz em proporções apreciáveis. Apreciáveis ou invasivas, eu pergunto. Essa diferença nada sutil está longe de ser apenas uma questão de interpretação, mas revela uma tradição da experiência ocidental na sua vivência, sem convivência, com outridades que esse mesmo Ocidente construiu. A luz de Blimunda não é uma potência solar, ou uma fogueira, ou uma tocha que invade todos os espaços, revela todos os segredos e que, através de um forçoso exercício de compreensão, amalgama e essencializa a subjetividade. Antes, essa luz assemelha-se a uma candeia que, em trânsito constante, basta para observar delicadamente que, retomando o Glissant, o consentimento geral às opacidades particulares, e eu completo dizendo as singularidades irredutíveis, é o mais simples equivalente da não-barbárie. Blimunda surge como aquela que traz luz aos espaços recônditos da história, marginalizados pelas leis do seu tempo e espaço, mas respeita-lhes o segredo, pois o segredo para os oprimidos da história é estratégia de sobrevivência. Fazendo chegar uma luz branda aos lugares que pareciam perdidos, é rebatizada pelo padre Bartolomeu Lourenço como Sete Luzes. Sendo o oposto complementar de Baltazar Sete Sóis, ela vê as escuras. Essa outra forma de ver no mundo em que ela vive não poderia ser senão dolorosa. Para o narrador do Memorial do Convento, essa é, cito, uma mulher que é visionária da pior maneira, porque vê o que existe. Minha hipótese é de que a relação entre a visão singular de Blimunda e o direito à opacidade como uma prática de liberdade e bem-viver se pode comprovar através da forma como a personagem constrói sua relação de amor com Baltazar Sete Sóis. Nessa relação, melhor, na narração dessa relação, os verbos olhar e ver são absolutamente distintos
até mesmo contraditórios. Quando Blimunda adia o ato de comer o pão, a fim de observar os mundos que estão escondidos no mundo, faz dessa experiência, cito, um dia de ver, não de olhar, que esse pouco é o que fazem os que olhos tendo, são outra qualidade de cegos. Em contrapartida, Sete Luas afirma que nunca verá por dentro o seu amado, e desta maneira recusa-se a saber dos seus segredos e a conhecer aquilo que não é bom de ver-se por baixo da sua pele. Diferentemente das experiências trágicas com o avesso do mundo, a união entre Sete Luas e Sete Sóis encontra um lugar de conforto no olhar e não no ver. Blimunda então clama ao seu amante, cito, eu não te quero ver por dentro, só quero olhar para ti, cara escura e barbada, olhos cansados, boca que é triste, mesmo quando está ao meu lado e me queres. O respeito à opacidade aqui é uma prova de amor, o amor ao próximo na prática. Diz Glissant, posso conceber a opacidade do outro para mim, sem repreendê-lo por minha opacidade para ele. Não preciso compreendê-lo para me solidarizar com ele, para construir com ele, para amar o que ele faz. Não preciso tentar tornar-me o outro, adivinhar o outro, nem fazê-lo à minha imagem. O conforto de Blimunda está em ser cega diante de Baltazar, apenas olhá-lo, sem poder vê-lo, adiando assim o conhecimento sobre o lado escondido do seu amado. Em outra cena do memorial, lemos, cito, não falou Blimunda, não falou Baltazar, apenas se olharam. Olharem-se era a casa de ambos. Lembrei de Don Jack ontem, dizendo que há amor em Saramago. Eu acho que só há amor em Saramago. Todo o resto é só para ressaltar o quanto de amor há em Saramago. Lembremos que os olhos de Blimunda veem apenas o que está no mundo, sendo capazes, entretanto, de visitar outros lugares escondidos dentro do mundo que conhecemos, o que significa reconhecer outros tempos soterrados sob o presente. Cito uma passagenzinha, este chão que pisamos tem por cima barro encarnado, por baixo areia branca, depois areia preta, depois pedra cascalha, pedra granita no mais fundo, e nela há um grande buraco, cheio de água, com o esqueleto de um peixe maior que o meu tamanho. Conhecedora de outras eras que deixaram vestígios no tempo presente, ainda que os olhos dos homens comuns não os possam ver, essa pitonisa da pior maneira reconhece os diversos mundos que há no seu mundo e convive com os diversos tempos que há no seu tempo, sem necessariamente compreendê-los. Daí chegamos, enfim, às vontades humanas, que serão no romance a matéria-prima do combustível que moverá a passarola, o éter. Essas verdades são mundos singulares, irredutíveis, inamalgamáveis, se assim posso dizer, pois, cito Glissant, é impossível reduzir quem quer que seja a uma verdade que ele não tenha gerado de si mesmo. Na busca por essa matéria-prima estão os olhos demasiados de Blimunda. Num tempo e num mundo em que, em nome da divindade, centenas de vidas são condenadas e, consequentemente, também seus desejos, é o reconhecimento da grandeza da vontade, enquanto peça fundamental que faz mover o mundo, que vai permitir aos homens comuns serem alçados aos céus, que antes de Blimunda pareciam inatingíveis. A esta mulher caberá a tarefa de recolher o alimento que sustentará a aventura da passarola. Ao padre Bartolomeu Lourenço indaga, cito, e eu que faço? Perguntou Blimunda, mas adivinhava a resposta. Verás a vontade dentro das pessoas. Nunca vi, tal como nunca vi a alma. Não vês a alma, porque não se pode ver. Não vias a vontade, porque não a procuravas. Como é a vontade? É uma nuvem fechada. O que é uma nuvem fechada? Reconhecê-las-á quando a vis. E eu retomo o padre Bartolomeu Lourenço, né? A vontade é uma nuvem fechada.
opaca talvez, percebida, recolhida, acolhida. Vontades reunidas, mas não invadidas por uma mulher que parece compreender que, cito Glissant, fechando, então ela parece compreender que opacidades podem coexistir, confluir, tramando tecidos cuja verdadeira compreensão estaria na textura dessa trama e não na natureza dos componentes. Sete Luas é uma mulher consciente da urgência em, cito, renunciar a essa antiga obsessão e chegar ao fundo das naturezas e de inaugurar um movimento como esse, cujo referente não seja a humanidade, mas a divergência exultante das humanidades. Obrigada, gente. Bom dia, vamos ter agora a última sessão deste nosso colóquio à luz da claraboia e fechamos com chave de ouro, né, depois também de uma outra sessão excelente, né, com a participação da Carmen coordenando os trabalhos, do Silvio Renato Jorge e da Vanessa Ribeiro. Bom, eu quero começar dizendo para vocês darem um grande desconto naqueles elogios todos da Vanessa e do Silvio, porque, como eu disse a eles, eu acho que o termômetro do afeto não está bem aferido, acho que o termômetro da racionalidade está também um pouco avariado, então acho que minhas coisas estão um pouco confundidas, tá? Mas enfim, dado que eles vão vencida, né, agradeço imensa gentileza, né? Mas dei o descontinho. Bom, e então a gente passa à última sessão. Se vocês se lembram, nós falamos aqui da vontade, desde o primeiro momento, né, da abertura do colóquio, que a nossa vontade, ao comemorar o centenário de Saramago, era trazer o melhor a este colóquio. E dentro do melhor estão os pioneiros. E, salvo engano meu, a tese de Horácio Costa sobre Saramago foi a primeira de um brasileiro. Não foi defendida no Brasil, né, foi defendida no México, não é isso? Nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos. Mas, se não me engano, foi a primeira tese. Não, a primeira foi a da Teresa Cristina. Não, pelas datas. Pode ter sido outra. Não, porque veja bem, fui ver as datas, a sua não é de 80, a Teresa Cristina é de 89, e a sua? A minha é de 93. Então pronto, então eu me engano. Pronto. Então, a primeira foi mesmo Teresa Cristina e a segunda foi do Horácio. Bom, mas enfim, temos aqui as primeiras teses de doutorado sobre Saramago no Brasil, né? Então, dois pioneiros, Teresa Cristina esteve no primeiro dia, Horácio encerrando, né? E Horácio Costa, parte de uma produção vastíssima, né? Paulista enragé, aliás, paulistano enragé, né? Arquiteto, poeta, ensaísta, professor da USP. Tá? Portanto, enumerar aqui a sua produção seria ocupar tempo em demasia. Mas vocês já sabem, né, que Horácio também é um nome incontornável nos estudos saramaguianos. Né? Portanto, sem mais delongas, eu passo a Horácio, que nos apresenta, sob o título de Poemas Possíveis e Prováveis, né, uma abordagem da poesia de Saramago. Já vimos aqui o Saramago de teatro, das narrativas, contos e romances, e então agora temos a poesia. Horácio, muito obrigada por estar aqui. Fala do... Sim, eu pensei que você ia falar. Bom, Horácio... pode falar, eu repito. Hein? Eu repito. Tá bom. Bom, na entrada do gabinete está um livro que o Horácio acaba de lançar sobre Saramago, que é a última entrevista feita a Saramago, portanto, pouco tempo antes de ele falecer. Não. Ih, Eu vou realmente, falar. Tá vendo? Gente, eu estou... Não. Então, por favor, fale. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero começar por dizer o seguinte: eu não é que esteja alegre de estar aqui. Eu estou feliz. Tá? Para mim é um momento de felicidade vir ao Real Gabinete, que é um espaço que eu venero, e o verbo não é pouco. Eu adoro esse lugar. E
Para mim é muito profunda essa vivência. E eu vou contar por quê. Na minha infância, eu vim para cá, eu fui apresentado ao Real Gabinete pela minha mãe, pouco depois da morte do meu pai. Paulistas, portanto, vínhamos muito pouco ao Rio. Entretanto, meus pais se conheceram no cassino da URCA, ambos de São Paulo. Se casaram, a lua de mel foi no Rio. E na lua de mel, pois esse lugar foi visitado por meus pais. Então, depois da morte do meu pai, minha mãe me trouxe aqui. Eu tinha 9 anos, 10 anos. Então é um lugar que faz parte da minha vida. E estar aqui com vocês, para mim, é motivo de felicidade. Vamos dar o nome aos bois. Tá? Portanto, muito obrigado pelo convite, Gilda Santos. E vamos lá. O meu trabalho não é escrito pela razão muito simples. Neste momento da minha vida, eu não posso escrever. Tá? Eu estou com um problema de mobilidade muito sério, com o meu braço direito realmente penso. Há movimentos que eu não posso realizar com o braço direito, já tive problema com o braço esquerdo, estou indo para a minha terceira operação no braço direito, então, para mim mesmo escrever manuscrito é difícil, e menos num laptop ou num computador, porque eu não consigo manter o braço. Tá? Então, meu trabalho é mesmo palestra e não haverá texto impresso para o teu convite, certo? Pelo motivo acima descrito. No ano que vem, depois da minha operação, eu posso escrever, mas até lá não dá. Há um recurso no Word que é ditar. Mas ditar e depois corrigir já cria Não, outro mas alguém pode gravar e depois transcrever. Não aceita essa desculpa. Mas A tecnologia é a que há. existe pra gente usar. É a que há e é a que haverá. Tá? É isso. Portanto, vamos lá. O livro que está sendo lançado hoje é o primeiro lugar do lançamento desse livro, que saiu na semana passada pela editora Atelier. É uma entrevista que eu fiz ao José Saramago quando eu o conheci, no ano de 1985. E essa entrevista se manteve inédita porque eu pensei que eu a tinha perdido por mais de 30 anos. Eu mudei muito de país, de vida, de casa, e resulta que no princípio eu resolvi não transcrever essa entrevista, porque eu estava escrevendo, foi antes da escritura da tese, aliás, foi antes de eu decidir trabalhar sobre José Saramago. Foi feito em Nova York, eu era doutorando da Universidade de Yale, e conheci o José Saramago porque eu tinha interesse particular na obra dele, por questões que eu descrevo, inclusive, no livro, já escrevi a respeito, etc. Daí essa entrevista foi dada, e eu acho que é a última entrevista extensa, inédita, que o José Saramago deu. Eu só descobri essa entrevista, que de fato eu tinha esses cassetes, são 2 cassetes, certo? Devido à pandemia. Porque quando eu voltei do México ao Brasil pela segunda vez, eu fui professor titular da Universidade do México, quando eu voltei para o Brasil pela segunda vez, eu trouxe tudo que tinha em em caixas, e em São Paulo eu tive um estúdio, além do apartamento, que ficou por décadas com essas caixas fechadas que eu nunca processei. E devido à pandemia eu resolvi abrir as caixas, levar para minha casa, etc. E numa caixa de correspondência estavam os cassetes, que surgiram à luz, assim, portanto, para minha surpresa absoluta. E foi um ex-orientando meu, que aliás participará hoje da sessão de encerramento, o Saulo Gomes Timóteo, que me fez o favor de transcrever. Ele escreve o pós-fácil desse livro. E, portanto, é uma entrevista do Saramago antes de Saramago, como se fala, certo? É o Saramago de 1985, quando ele ainda não tinha sido traduzido para o inglês, estava visitando Nova York, e um putativo tradutor dele, o Thomas Colt, que era meu amigo porque traduzia
estava tentando traduzir Guimarães Rosa ao inglês, pois decidiu traduzir Saramago, depois que o Saramago tinha, sim, começado a sua brilhante carreira como romancista, certo? Então, aqui, lá embaixo, está o lançamento oficial do livro que se chama José Saramago, 6 de novembro de 1985, publicado, portanto, 37 anos depois, a bem dizer, tá bom? E me parece, de fato, muito legal que seja aqui no Real Gabinete. E obrigado por essa oportunidade. Bom, portanto, eu vou falar sobre a poesia de José Saramago. Eu cheguei a ela porque, e narrando a história para vocês, quando na Universidade Yale, e depois de ter lido pela primeira vez no Memorial do Convento, eu cheguei para o meu tutor americano, de origem uruguaia, e falei, descobri um português interessante. E o livro é tal. Ele me falou, me passa o livro para ver se você faz disso. E falei, acho que vou mudar o meu tema de tese. Meu tema de tese era outro. Eu estava pensando em escrever sobre da pós-modernidade, do neorrealismo à pós-modernidade. Tá? E ele me falou, vá à biblioteca e procure tudo o que há sobre José Saramago, levante e venha com uma opinião mais abalizada. Então lá fui eu, a biblioteca de Yale tem 7 milhões de itens. Eu tomei por princípio que teria coisas sobre José Saramago e não tinha nada. Certo? Absolutamente nada. Então eu cheguei e falei, bom, não tem nada. Ele falou, como assim não tem nada? Eu falei, não tem nada. Absolutamente nenhum item. Ele falou, escreva para a Biblioteca do Congresso. Lá fui eu e escrevi para a Biblioteca do Congresso em Washington. E depois de 45 dias de ter feito a demanda e pago os emolumentos, eu recebi. Esse era o tempo que demorava a informação no ano da graça de Nosso Senhor de 1985 para chegar coisas, informações bibliográficas dentro dos Estados Unidos. 45 dias depois eu recebi 2 ou 3 resenhas e o primeiro ensaio que eu fiz sobre a obra do Saramago foi o livrinho da Maria Girastek. Este estava na Biblioteca do Congresso. E, portanto, eu virei para o meu tutor, Emir Rodrigues Monegal, que deu aulas, inclusive, aqui na UFRJ, nos anos 80. Ele morreu em 85. Portanto, nós estamos falando do princípio de 85, ele já estava doente. Eu resolvi ir para Lisboa no verão do norte, verão setentrional, e fui pesquisar Saramago, ver o que tinha sobre Saramago em Portugal. E resulta que não tinha nada, tá? Muito pouca coisa. Então daí eu já tinha sido bolsista da Gulbenkian. Aí eu fui a Gulbenkian e falei assim, eu quero pedir uma bolsa para estudar José Saramago. E a resposta de uma consulta verbal foi Saramago? Por quê? Porque sim, eu quero estudar José Saramago. Eu estou com vontade de estudar esse cara, que ninguém estudou. Ou seja, como por quê? Por quê? Porque eu quero estudar José Saramago. Daí eu caí com uma oficial da Gulbenkian, doutora Maria Clara Farinha, mulher maravilhosa, que ajudava os pesquisadores. E ela, sim, teve o discernimento. E falou, muito bem, faça um projeto, mande para cá. E tudo começou assim, eu estou sendo bastante minucioso com vocês. Eu tinha sido bolsista do Centro Jorge de Sena, na Califórnia, alguns anos antes. E a dona pedi para a dona Messia escrever uma carta para a Gulbenkian para apresentar o meu primeiro projeto sobre José Saramago, pequeno. Ganhei a bolsa, fui para Portugal.
E daí eu entrei na Biblioteca Nacional e descobri tudo o que tinha acontecido na vida do Saramago antes do prêmio Cidade de Lisboa pelo romance Levantado do Chão. Eu falei, não é possível que não exista uma memória deste cara que agora é uma revelação e que as pessoas dizem que nasceu pronto. Eu não compro essa ideia que um homem que é reconhecido aos 58 anos e começa a publicar aos 25 tenha nascido pronto. Tá? Vamos atrás, vamos ver, vamos aferir este processo. Tá? Mesmo porque, cá para nós, em termos de estudos literários, não dá para comprar isso. Ou seja, não existe, como se chama, incubação, como se faz com galinhas, não? Ovos incubados. Isso não existe em literatura. O resultado sofisticadíssimo da prosa romanesca de José Saramago não podia ter descido pelo Espírito Santo a ele, sem muito esforço anterior. Há casos em que certas pessoas começam a escrever prosa maravilhosamente bem, como aquela autora de Bonjour Tristesse. Vocês se lembram desse livro? Sim? Que ela tinha 20 anos, não é isso? Eu não me lembro o nome dela agora. Bom, assim, não importa, né? Mas, assim, alguém que aos 18 anos é uma grande revelação, bom, François Sagan, exatamente. Ora, Saramago não é François Sagan. E a prosa de José Saramago não é a prosa sem desmerecer, não é a prosa da François Sagan. A prosa do Saramago é muito mais elaborada, certo? Ok? E, inclusive, é o seguinte, sob o ponto de vista da literatura, a questão da evolução do texto, das transformações do texto, é respeitar a artisticidade da escrita, certo? Você considerar que um texto bom é apenas aquele texto que é canonizável, é desmerecer o trabalho propriamente artístico do artista, certo? Porque há um investimento de vida no José Saramago. Na escritura, há um investimento de vida. Ele começou aos 20 e poucos anos, de uma maneira muito avessa. Agora, quando eu conheci e estudei José Saramago, ele não assumia sequer claraboia, certo? Ele não falava disso. Não existia. Eu nunca soube até a publicação deste livro. Ele dizia que o primeiro relato dele tinha sido Terra do Pecado, que é aquilo que se chama um flop, certo? É um romance francamente ruim, é cheio de defeitos. E ele, José Saramago, era o primeiro a reconhecer. Esse é um livro que eu só escrevi porque eu fui instado a escrever, que ele não tem qualidades e tal. Eu falei, bom, mas esse é o ponto de saída, daí saiu. Não nos esqueçamos da questão mais importante. José Saramago não teve uma educação formal, ele teve uma educação informal. A origem social dele é baixa, o único curso que ele fez foi como eletricista, técnico em eletricidade. Como as crônicas revelam, os avós eram analfabetas, os pais eram migrantes a Lisboa, portanto, ele morou numa casa, ele cresceu numa casa de cômodos, o único banheiro do andar servia a várias famílias, ou seja, a origem dele não é a origem das pessoas que estavam me dizendo por que estudar José Saramago, tá?
Era outra origem social. E ele lutou com o desejo de escrever, ou com a vocação de escrever, porque isso existe, tá? E com as armas que ele tinha, que era uma enorme capacidade de aprendizado e de leitura, e, na verdade, vamos dizer, a falta de afinamento ideológico com os modismos em voga, para ele tentar fazer igual que os demais que estavam vendendo. Ou seja, ele assumiu que ele ia escrever da maneira como ele escrevia e ponto. E foi assim que ele construiu a sua obra. E o Terra do Pecado foi tão mal recebido, ou seja, foi mal recebido pela crítica. De fato, não houve crítica. A crítica foi mais verbal do que escrita, e meio que disseram para ele: olha, você não leva jeito para isso, tá? Melhor você desistir, porque esse livro daqui não vai desse mato, não sai coelho, nem cachorro, nem nada, nem cutia, tá? Ok? E ele não se deixou render, digamos assim, à expectativa leitora, aos modismos leitores dos seus companheiros de lide literário. Tá? Então, essa resiliência de José Saramago explica a obra de José Saramago. Na verdade, é isso que explica. Ele encarou um primeiro texto francamente ruim. Vamos dizer por que ele é ruim. Ele é um texto do século XIX, escrito em 1947, certo? Esse é o problema. Se ele tivesse sido escrito em 1890, ou mesmo em 1900 e pouco, ele seria um romance pós-naturalista ruim, mas dentro da voga do naturalismo. Entretanto, publicado em 1947, mesmo em Portugal, que em 1947 já não estava acompanhando as modas literárias, digamos, parisienses, ok? Era um texto atrasado. Entretanto, Saramago, devido a essa resiliência, consegue aprender dos próprios erros, olhar para trás e incorporar. Então, o interessante é que a origem, digamos, na forma mentes do naturalismo europeu, está lá. Ela vai continuar a aparecer em fagulhas no texto saramaguiano. Então, o curioso é que esta conformação original do que parece ser um desastre literário dá a Saramago um sistema de escritura no qual ele, de fato, vai fazer a mesma coisa com os livros impares, pares, 2 a 2, que ele vai experimentar em vários gêneros literários a partir de então, quando ele recomeça a publicar, desconhecendo, 19 anos depois, a publicação de Terra do Pecado. E ele recomeça, já adulto, certo? Aos 44 anos, o que para um poeta, na nossa conformação cultural, é tarde para publicar um primeiro texto. Eu só conheço outro grande escritor que tenha começado a publicar pela poesia tardiamente, e é Guimarães Rosa, tá? Com o livro Magma, quando Rosa tinha 45 anos. Entretanto, o livro Magma ganha o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Ao passo que o livro que eu começo a falar a partir de agora, que é Os Poemas Possíveis, tem uma recepção bastante pequena, duvidosa como recepção em Portugal. Portanto,
Os Poemas Possíveis e Provavelmente Alegria, os 2 livros de poesia do Saramago, que são publicados em 1966 e 1970, nas suas primeiras edições, revistas e corrigidas e ampliadas e etc., pelo próprio José nas edições posteriores, já pela editora Caminho, vão apresentar este mesmo sistema de erro, correção e incorporação textual. Tá? Então, é uma estreia poética modesta, como ele mesmo define para a segunda edição de Os Poemas Possíveis, que ele decide publicar novamente revisado e faz uma espécie de autocrítica de si próprio como poeta. Ele vai dizer: a minha escritura poética era uma escritura lacrimejante, mas eu acho que esses versos merecem uma segunda exposição, porque naquele livro, e se a minha memória é correta, desenham-se temas e obsessões que serão fundamentais para o futuro autor, isto é, ele. Tá? Então ele chama a atenção do leitor que em Poemas Possíveis, de 1966, desenha-se em poesia temas que ele desenvolverá. É isso que ele está dizendo na próxima. Certo? Então, já que eu não escrevi, olha, eu não consigo nem puxar coisa aqui. Já que eu não escrevi da minha própria tese, eu fiz uns trechos aqui, certo? Que eu vou ler para vocês. Tá? Vamos lá. Talvez seja interessante mencionar que a primeira vez em que Saramago é canonizado é como poeta e na história da literatura portuguesa de Oscar Lopes e Antônio José Saraiva. Tá? Vamos lá. Opinião desses críticos sobre o poeta José Saramago na sua estreia. Na edição de 1980 da História da Literatura Portuguesa. José Saramago atualiza certas linhas de continuidade clássica, bem sensíveis no predomínio do decassílabo e numa sua meditação contida e consciente, trazendo-as até uma sabedoria colhida no amor e na experiência dos limites humanos e da resistência à opressão capitalista. Os Poemas Possíveis, 1966, provavelmente Alegria, 1970, com o gosto da parábola que se reencontra nos seus volumes de crônica ou de uma original ficção, a qual se situa entre a percepção do real como pesadelo e o romance no seu fazer-se. Evidentemente, esses críticos estão se referindo ao Manual de Pintura e Caligrafia e o livro de contos objeto quase, que para 1980 puseram os exemplos de escrita em prosa de ficção de José Saramago. Tá? Essa edição de 80 não inclui, portanto, nenhuma reflexão sobre Levantado do Chão. Tá? Ou seja, Saramago entra à vitrine da literatura portuguesa como um poeta que atualiza certas linhas de continuidade clássica, bem sensíveis no predomínio do decassílabo. Isn't it funny? Certo? Não é incrível que José Saramago tenha recebido primeira atenção crítica como poeta. Tá? E à margem da nossa conversa, eu menciono que quando eu dizia que eu estava estudando Saramago e que eu iria inclusive estudar os seus livros de poesia, os inteligentes portugueses me diziam: claro, aquele livro que se chama Os Poemas Possíveis, porque era só possível para ele escrever aqueles poemas possíveis.
Certo? Ok? Observação essa que eu não vi escrita, mas me foi dita por mais de uma pessoa, portanto, era a voz corrente na inteligência portuguesa e que revela preconceito. Certo? Vamos lá? Preconceito social contra quem não teve educação formal. Ok? E aí nós podemos entender o Saramago que, de repente, se farta e vai para a esquerda. Certo? Ele se encheu da esnoberia, do esnobismo dos bem-pensantes. Certo? Portanto, vamos lá. Nós estamos falando da capacidade de resiliência de Saramago e o que ele aprende com os seus erros. Tá? Ou o que ele vê como erros, como ele se supera. Então, a primeira entrada a este livro, Os Poemas Possíveis, é refletir sobre o pós-neorrealismo em poesia. Certo? Digamos, vocês todos sabem, porque esta plateia está formada por inteligente, certo? Que o Novo Cancioneiro é de 43, se não me engano, certo? E é lá que está o carro forte daquilo que seria a poética do neorrealismo, certo? Ok? Então, curioso que 20 e poucos anos depois, ele irá seguir os passos do neorrealismo, quando já não há mais escritores neorrealistas, digamos, que estreiem em 1960. Porque o quadro da alta poesia portuguesa nos anos 60, como no resto do Ocidente, exclui aquele registro. O registro que Eduardo Lourenço diz que maneja o tom de música de câmara discreta, grave, séria, como um diapasão frequente entre os poetas neorrealistas portugueses, cito Eduardo Lourenço, de sentido e forma da poesia neorrealista. O José Saramago está afinado naquilo que é a base de uma intervenção poética, que é o tom, certo? Para não falar de dicção. Então, este é o Saramago que começa com música discreta. Não reconhecemos o romancista de êxito internacional com música discreta. Entretanto, pensemos que há música discreta no Saramago. Tá? Não é a dominante, mas ela é música de fundo. Certo, Vanessa? Tá? Música de fundo, como essa opacidade de fundo, essa capacidade de ver através do opaco. E, na verdade, Saramago facilita o leitor da sua poesia ao escrever em Os Poemas Possíveis uma arte poética, coisa que para 1960, é um anacronismo absoluto. Para 1966, pensemos o que está acontecendo no mundo e quem escreveria uma arte poética na década dos 60. Artes poéticas são algo, em princípio, conservador, ou seja, vamos lá, origem horaciana, por detrás da arte poética está a Epístola aos Visões, de todas as artes poéticas. Ou está, inclusive, Boileau, o grande ditador do rigor francês, certo? Entretanto, o Saramago vai lá e faz uma arte poética, e a arte poética parece ilustrar o que eu acabei de dizer, citando Eduardo Lourenço. Leio e menciono, tanto na minha tese quanto agora, eu prefiro a primeira edição e não a segunda corrigida pelo Saramago. Eu vou dar um exemplo aqui,
vou ler da edição de 66 e depois da edição dos anos 80, corrigida por ele, para vocês verem a distância que há e por que eu não uso a de ao redor de 1980. De que nasce o poema? Ao surdo germinar, que na semente a floresta promete e anuncia, mas um passo que dê não é jornada. Nem é pintura a cor que não se inscreve em rigoroso acordo e harmonia. Nada em amor está feito enquanto ausente a posse for, e a carne insaciada só tiver doutra carne a presciência. Não se esquece o poema, nem se adia, se a força da palavra for moldada em ritmo, segurança e consciência. Antes do comentário, leio a segunda versão. Vem de que o poema? De quanto serve a traçar a esquadria da semente, flor ou erva, floresta e fruto. Mas avançar um pé não é fazer jornada, nem pintura será a cor que não se inscreve em acerto rigoroso e harmonia. Amor, se o há, com pouco se conforma se, por lazeres da alma acompanhada, do corpo lhe bastar a presciência. Não se esquece o poema, não se adia, se o corpo da palavra for moldado em ritmo, segurança e consciência. Na verdade, eu prefiro a primeira, mais fresca escrita. A segunda, corrigida, mantém com relação à primeira versão apenas o verso final, ritmo, segurança e consciência. Ou seja, a arte poética de José Saramago, em Os Poemas Possíveis, tem ecos neoclássicos, tá? Além de ecos neoclássicos, se desenha uma sensibilidade francesa que vem do debate da poésie pure dos anos 30 de Valéry e do Abbé Bremont, aquele indivíduo que ditava a reação contra os excessos dos modernistas, dos vanguardistas na França dos anos 20 e 30, e que era um grande amigo de Paul Valéry. Tá? Certo? Não confere, mas está aí. Certo? E, finalmente, se há nos temas, nexos e obsessões de Os Poemas Possíveis algo que fica na obra de José Saramago muito evidente, é a admiração do poeta José Saramago a Ricardo Reis, cujas leituras, afinal de contas, também, como nós sabemos, são neoclássicas. José Saramago dizia: eu me relaciono mesmo com Ricardo Reis. E o curioso é que, bom, eu era muito jovem, certo? E dizia, mas pessoa, que tem todas as pessoas, e não sei o que, ele falava, isso quando eu leio, eu gosto mesmo do Reis, e eu fico um pouco envergonhado porque eu gosto de Ricardo Reis. Eu falo, não é possível, mas assim, e o Alberto Caeiro, que apronta isso, aquilo, ele dizia, não, os poemas são muito bons, tal, mas eu volto a ler Ricardo Reis, porque para mim é um mistério. Mas, a nível de temas, nexos e obsessões, sim, ok? Ricardo Reis. Por quê? Há um festival de rigor que Fernando Pessoa se autoimpôs para escrever Ricardo Reis. É um festival de rigor. Ou seja, o lugar da experimentação é o lugar de Álvaro de Campos, o lugar da poesia contemporânea é Alberto Caeiro, contemporânea daquele momento, porque a experimentação é anterior, certo? E o lugar da oddity
da bizarrice de uma formação neoclássica é Ricardo Reis. Ou seja, Ricardo Reis representa, a bem dizer, o estudo da poética que os jovens, na segunda metade do século XIX, tinham. Mas os jovens são os jovens, por exemplo, Fernando Pessoa, que estuda em Durban, num bom colégio inglês, e estuda em inglês, por exemplo, a arte poética de Boileau, porque nos Estados Unidos todo mundo estuda as artes poéticas, certo? As universidades, até hoje, obrigam o estudo da história da crítica literária, desde o princípio, desde Aristóteles, digamos. E é natural que tivesse chegado a Fernando Pessoa, devido à sua formação britânica na África do Sul, um penchant para acrisolar em sua poética algo neoclássico, que é o lugar do Ricardo Reis. O que não é natural é no Saramago, que não teve educação formal e que não terá lido as artes poéticas da tradição ocidental, certo? Mas que ter-se-á fascinado pela personagem de Ricardo Reis e o diapasão de Ricardo Reis na polifonia da modernidade, certo? E aí ele vai desenvolver a personagem em O Amo da Morte, certo? Mas Ricardo Reis está inútil, como dizem os italianos, em Os Poemas Possíveis. Por exemplo, vamos lá. Este poema de Saramago me chama a atenção. Como creio que todos sabem, Ricardo Reis tem algumas flexões verbais absolutas, certo? Como, por exemplo, sublimemos amor. Isto é parte do poema Química, de José Saramago. Sublimemos amor. Assim as rosas não morrem no jardim quando o perfume no cristal da essência se defende. Passemos, pois, as provas rigorosas. Não caldeiam o instinto sem o lume, nem o secreto aroma que recende. De quando é este texto? Aonde ele está no devir literário? Ele não está nos anos 60, certo? Ele está antes. Correto? Então nós começamos a entender a poética de José Saramago a partir de Os Poemas Possíveis como uma poética da intimidade, que pouco a pouco será superada por uma poesia pública. O processo do texto poético de José Saramago, do meu ponto de vista atual, vai da poesia da intimidade para a poesia pública. Eu não sei se eu estou levando muito tempo, eu não controlei tempo. Quantos? 10 minutos. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: se acrisola um poeta conservador que pouco a pouco ele próprio se superará. Certo? Vamos lá. Até chegar, através dessa poética neoclássica, na minha tese eu utilizei Carlos Oliveira e João José Cochofel como os poetas neorrealistas com os quais José Saramago, em resumo, apresenta maiores similaridades. Tá?
no caso do Carlos de Oliveira, que terá um desenvolvimento textual completamente autônomo até chegar a Finisterra, etc., que vocês sabem, tendo algo mais a ver com José Saramago que João José Cochofel, que é um poeta da intimidade, certo? E que tem uma espécie de sobreestrutura em cima dele da ideologia do neorrealismo. Isso tudo foi estudado por Eduardo Lourenço, portanto, é a minha muleta para analisar a relação de Saramago com esta certa poesia do neorrealismo. Entretanto, já que não me queda muito tempo, eu quero mencionar alguns textos estranhos nos quais este pacto com o neorrealismo e o neoclassicismo do José Saramago de origem apresentam já sinais de uma evolução textual para outros horizontes. E menciono a questão do barroco ibérico, que desempenhará uma função textual tão importante no romance do José Saramago, particularmente em Memorial do Convento. Por exemplo, neste poema, que parece dizer, partir do princípio que o barroco, como forma verbal, uma linguagem do barroco, impregna o pensamento poético em português. Não sei se é demais para um poema tão pequeno, são 9 versos. Se chama Ciclo. Abre o caroncho a rede, o labirinto de escuras galerias que amolecem a rigidez do cerne resinoso. Toda a madeira passa nas mandíbulas dos insetos oásis, se converte em dejetos de pó remastigados. Tronco vivo que foi, agora morta, a viga se retorna à insondável matriz que de outro tronco se alimente. Nós estamos diante de uma espécie de vanitas barroca. E bem longe já de uma poética convencional do neoclassicismo. Provavelmente Alegria, que é o livro de 1970, é onde nós veremos, sim, José Saramago abandonar a sua arte poética pela primeira vez. E, na verdade, eu sou poeta, eu tenho vários livros publicados, e como poeta eu gosto de ler poesia, não apenas falar da poesia. Então eu gostaria de terminar essas considerações lendo um poema de José Saramago, pouco depois farei um comentário, e é isso que eu tenho para comentar, em resumo, minha palestra de hoje. Eu vou ler proto-poema de Provavelmente Alegria, que é um texto que contradiz bastante essa poética da contenção de José Saramago dos poemas possíveis, do ritmo, do rigor, da ideia de rigor, que é uma ideia da poesia pura, perdão. Tá? Próprio poema. Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os dedos. É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos, e tem a macieza quente do lodo vivo. É um rio. Corre-me nas mãos, agora molhadas. Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de repente não sei se as águas nascem de mim ou para mim fluem. Continuo a puxar, não já a memória apenas, mas o próprio corpo do rio. Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os barcos e o céu que os cobre, e os altos chopos que vagarosamente deslizam sobre a película luminosa dos olhos.
Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas águas, como os apelos imprecisos da memória. Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga. Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e firme pulsar de coração. Agora o céu está mais perto e mudou de cor. É todo ele verde e sonoro, porque de ramo em ramo acorda o canto das aves. E quando num largo espaço o barco se detém, o meu corpo despido brilha debaixo do sol, entre o esplendor maior que acende a superfície das águas. Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas da memória e o vulto subitamente anunciado do futuro. Uma ave sem nome desce onde não sei e vai pousar calada sobre a proa rigorosa do barco. Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que as aves digam nos ramos porque são altos os choupos e rumorosas as suas folhas. Então, corpo de barco de rio na dimensão do homem, sigo adiante para o fulvo remanso que as espadas verticais circundam. Aí, 3 palmos enterrarei a minha vara até a pedra viva. Haverá o grande silêncio primordial quando as mãos se juntarem às mãos. Depois saberei tudo. Nós temos o gesto primordial da jangada de pedra, certo? Aqui, pela primeira vez. Nós temos a paisagem, a imagem que se começa a construir no texto poético de Provavelmente Alegria e que não joga em os poemas possíveis. Temos essa respiração já barroquizante, certo? As longas orações. Tá? Um apelo imagético muito forte, que não é parte do Saramago, até quando ele começa a relativizar a sua obsessão por ritmo, economia, presciência, rigor. A partir daqui, tudo muda. E, na verdade, fica para uma outra vez eu comentar com vocês o que acontece no terceiro livro de poesia de José Saramago, que eu não tenho tempo de comentar, que é o ano de 1993, quando tudo isso vira poesia de fato pública, através de, nem mais nem menos, a incorporação modal do versículo bíblico, como foi reconhecido pela Anna Hatterby, a cuja memória eu dedico esta intervenção. Muito obrigado. Obrigada, Horácio. Acho que nós não podíamos terminar esta fase presencial do nosso colóquio de modo melhor, não é? Inclusive evocando a querida Anna Hatterby, tão importante, né, no panorama da poesia portuguesa e não só. Né? Bom, sobre o que o Horácio nos disse, eu só queria acrescentar uma coisinha que evidentemente não era do conhecimento dele, porque na época que ele fez essa pesquisa não estava estudando, mas há uma correspondência entre o Saramago e o Jorge Sena, quando o Saramago era editor da editora Cor, né? Sim. E, portanto, Estúdios Cor. E quando exatamente o Sena pretendia editar pela Cor o livro Metamorfose. Então, uma grande troca de correspondência entre eles, a que eu tive acesso só nos anos 90, quando estive lá em Santa Bárbara. E sobre isso eu escrevi um artiguete que, por acaso, esta semana, né, saiu republicado, digamos assim, no site Ler Jorge Sena. E então, desse diálogo entre o Sena e o José Saramago, eu resgato exatamente o que disse o Horácio no começo, quer dizer, ele quer aprender com os erros. Então, ele consultava o Sena sobre esses primeiros poemas que ele fazia. E o Sena fazia realmente comentários, e ele acatava. Então, houve um diálogo
né, intenso ali entre eles, exatamente sobre esse primeiro Saramago poeta. Né? Inclusive eu vi agora no catálogo da exposição que começou, que já está na Biblioteca Nacional de Portugal, né, dessas cartas, estão lá 3 ou 4 dessas, exatamente dessa correspondência. Né? Portanto, só queria colocar esse adendo. Né? Então, bom, acho que saímos todos enriquecidos deste colóquio. Né? O colóquio efetivamente à luz da clarabóia, a clarabóia do Real Gabinete que nos ilumina, a clarabóia romance engavetado do Saramago, que está saindo em 2011, portanto, uma espécie de sombra ao longo do percurso dele. E acho que realmente fazemos as honras a um amigo também da casa. Né? Essa fotografia que vocês têm aí no nosso programa, né, é nossa. Foi tirada aqui quando Saramago recebeu o título de doutorado honoris causa. Né? Está reproduzida lá embaixo, num porta-retratos, na sobremesa. Portanto, Saramago é nosso. E sem dúvida, né, que o sucesso dele, como já foi dito aqui, né, se deve muito ao público brasileiro. Né? E se é verdade que começou a ser estudado na universidade, né, Horácio, Teresa Cristina e outros, né, também é verdade que ele teve uma espantosa aceitação pelo grande público. E parece que o desencadear disso foi nada mais, nada menos do que por um comentário do Milor Fernandes. Né? O nosso Milor Fernandes, eu me lembro perfeitamente, eu lembro desse quadrinho, não é, que ele tinha no jornal, em que ele diz, bom, esse livro é muito bom, mas imperdível mesmo é o Saramago. Tá? Portanto, a partir daí as pessoas foram perguntar quem era Saramago. E então caiu nesse gosto do público, não é? Um dos poucos autores de literatura portuguesa que transcende, né, que ultrapassa a universidade e chega realmente ao grande público, hoje tem esse seu grande público garantido, né? Urbi et orbi, né? Bom, então aqui terminamos esta parte presencial do nosso colóquio. O encerramento vai ser virtual. Às 3 horas nós temos, dentro do projeto dos Brasilidades Práticas em Trânsitos, mais participações, inclusive uma internacional, né? A do diretor da Cátedra Saramago da Universidade de Vigo. E não terminamos nem com esta sessão online. Na verdade, estas sessões todas foram gravadas, então na semana que vem já estarão disponibilizadas para quem não pôde estar aqui, para quem quiser rever também o fato de, enfim, quem quiser rever as sessões aqui, presenciou aqui ou não, para quem cá não esteve. Né? E também vamos prorrogar ainda mais esta comemoração, esta celebração saramaguiana, com um número especial da revista Convergência Luzida, a revista aqui do gabinete. Né? Eu tenho certeza que eu vou convencer o meu amigo Horácio Costa a nos mandar o seu texto, nem que seja a transcrição do que ele disse aqui hoje. Mas, enfim, né? Então nós vamos ter, olha que eu sou persistente, Horácio. Nós vamos ter esse número especial da revista. Portanto, quer dizer, não se esgota aqui a comemoração do centenário. Não se esgota aqui porque nós temos os livros de Saramago em casa, vamos ler e reler, né, toda essa produção vastíssima. Não se esgota aqui pelas gravações que hoje a tecnologia nos permite, não é, de rememorar constantemente, e também a revista, né, a forma, não é, mais acadêmica, mais tradicional. Portanto, Saramago continuará entre nós, continuará aqui, né, de certo modo, à luz da clarabóia. Tá? Então, com isso, a gente termina o nosso... Não termina com isso. O meu livro está sendo lançado lá embaixo. Um convite para o lançamento. E os autógrafos, né, para quem quiser. Sim, senhora. Né? Então, muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigado.